Será que a Aster pode cair ainda mais 80% e dar uma derretida sensacionálica? Vamos descobrir isso junto de acordo com esse artigo que foi publicado no blog do 99 Bitcoins Brasil. Você está no canal do 99 Bitcoins Brasil. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça que na descrição tem o link dos nossos canais de comunicação oficiais para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cripto em primeira mão. E aqui falando que essa recente alta do Aster pode ser devolvida caso não ultrapasse uma barreira de venda. Saiba os níveis a serem observados. Então vamos descobrir quais são os níveis, que eu já abri o gráfico da Aster aqui para mim dar uma olhadela. E o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: na sexta-feira cinzenta, que foi o dia mais temível do nosso Uptober, tivemos aqui a Aster derretendo abaixo de $1, chegou ali na faixa de 0,93 cents. Aqui nesse fundo, talvez isso tenha se transformado num suporte interessante. A Aster tem uma resistência, pelo que eu tô vendo aqui, muito forte, na casa dos 1,60, entre ali 1,60 e 1,65. Vai ser uma zona de resistência muito forte, inclusive não vou nem colocar esse gráfico. Vamos marcar a zona de resistência assim, ó, que vai ficar mais bonito e mais fácil para a gente entender, ó. Aqui tem uma zona de resistência aqui nessa região, que normalmente pode ser que segure aí o preço da Aster entre o 1,55 e 1,70, uma resistência muito forte. Depois disso seria lá na casa dos 2,43. Isso olhando aqui para o gráfico, fazendo aquela análise rápida de topo e fundo. E aqui, de acordo com o artigo, o Aster voltou a operar em alta na quarta-feira, dia 15/10, acumulando ganhos de cerca de 10% em 24 hours. O movimento chama a atenção, já que coloca a altcoin entre os melhores desempenhos do dia. Caraca, velho, ontem foi bom pra Aster, hein? Olha aqui, ó. O candle de ontem é esse aqui. Realmente, ela chegou a fazer 16% em um dia, mas ela fechou vermelho, né? Fechou vermelho, buscou um fundinho ali e hoje ela está operando com 5% de alta nesse exato momento. E aqui, apesar disso, a análise técnica alerta para a necessidade de cautela, porque a performance atual ainda está distante do ritmo observado no mês passado, quando o ativo figurou entre os maiores destaques do mercado. Se você não sabe, a Aster é nada mais, nada menos do que a moeda de uma DEX, que quem está por trás é o CZ, famoso CEO da Binance. Então, o Aster é uma das criptomoedas mais promissoras de 2025. Porém, o lançamento recente prejudica o histórico para uma análise técnica completa. Mesmo assim, já exibe um padrão preocupante de topos e fundos descendentes. Esse comportamento faz com que a alta atual pareça apenas um movimento corretivo. A mínima em 98 cents registrada durante o flash crash da sexta-feira cinzenta, cara, todo mundo tá falando dessa sexta-feira, vai virar história isso aqui, serviu de base para o salto atual. Desde então, o token já valorizou mais de 50%. Entretanto, os compradores enfrentam dificuldades para romper o nível de retração de 0,38 de Fibonacci. Esse detalhe é relevante, visto que os saltos corretivos alcançam geralmente os níveis de 0,5 ou 0,61. Caso o Aster supere tais resistências, o ativo poderia acumular mais 25% de ganhos. No entanto, se a barreira atual se mantiver, a situação se complica. Dessa forma, o preço pode testar novamente a região dos 98 cents de dólar. Triste, hein, cara? E olha aqui, ó. Essa quedinha aqui que foi marcada. Bom, eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma análise gráfica desse calibre, dizendo que isso aqui seria relativamente uma tendência de baixa, né? Uma LTB, linha de tendência de baixa, porque ainda são muito pouquíssimos dados, podemos dizer assim, não tem um tempo de maturação para a gente poder realmente fazer. Para mim, de verdade, para mim, Victor Marinho, isso aqui tá mais lateralizando do que realmente numa tendência de baixa. Então, como é um token recém-lançado, eu diria que ele está lateralizando aqui dentro desse caixote. Não está nem em tendência de alta, nem em tendência de baixa. Está numa zona de acumulação até
ele se decidiu que vai fazer. Por quê? Pelo fato de ser uma moeda ligada ao CZ da Binance, ela pode ficar bom tempo aqui acumulando e depois resolver explodir. Ou resolver derreter, depende do que vai ser feito, né? Tudo depende da narrativa, do hype, da comunidade, do fundamento da moeda, que só o fato de ser do CZ já traz uma grande credibilidade, né? Então não diria que está em tendência de baixa ainda, porque são pouquíssimos dados para a gente poder fazer uma análise assim tão fria. Mas aqui, seguindo o padrão de fundos descendentes, a extensão de Fibonacci projeta uma mínima em 0,29 cents. Isso significa uma queda de 80% em relação ao preço atual. Então, essa moeda aqui cair para 29 cents, cara, seria terrível. Pô, ia dar uma brochada na maioria dos investidores de Aster. Cara, 29, não, é muito pouco. Doideira isso aqui. Doideira a Aster chegar a 29 cents, tá maluco? Aqui, ó, é isso mesmo que eles marcaram. A 29 cents de dólar, cara. Nossa, seria doideira um derretimento desse aqui. Mas, depois da sexta-feira cinzenta, eu não duvido de mais é nada. Marinho, qual que é a melhor moeda pra comprar? Não sei, cara. Você tem que aprender a fazer sua própria análise. Você tem que aprender a estudar os tokens. Tem que aprender a prestar atenção naquilo que ninguém está prestando atenção. A melhor estratégia, na minha opinião, é comprar Bitcoin e deixar. Não para comprar para vender, comprar e deixar. Isso vai fazer uma grande diferença ao longo do prazo. Mas eu sei que às vezes a gente quer fazer um dinheirinho assim mais rápido, né? Nesse caso, eu costumo olhar para moedas de pré-venda. Então, por exemplo, a Snort, daqui 4 dias acaba a pré-venda dela, ela já vai partir para listagem. Pode ser que quando listar, ela bata ali 13 centavos, 15 centavos, 20. Se bater 20 cents, você dobrou seu capital. Se bater 13 cents, você faz 30% em um dia. Mas pode ser que ela derreta também. Não tem como saber. Só a mãe de Ná poderia dizer. Então, para esse tipo de projeto, eu costumo usar o gerenciamento de risco do 5%, que é maravilhoso. Se eu ganho R$2.000 por mês, o máximo que eu vou investir em uma moeda de pré-venda ou qualquer outra coisa que me ofereça risco é R$100. Porque se eu perder esses R$100, eu posso até ficar triste, mas eu tenho certeza absoluta que eu não vou ficar em depressão, porque eu gerenciei o risco. Esses R$100 não vai fazer tanta falta assim. Então, nesse tipo de projeto, a gente só põe o dinheiro que a gente pode perder. E o gerenciamento de 5% é maravilhoso, não só para isso, mas para qualquer outra coisa que você for arriscar, até mesmo um tradezinho alavancado. Não alavancar com tudo que você tem, porque se acontece uma outra sexta-feira cinzenta que liquidou todo mundo, cara, você pode ficar num prejuízo muito grande. Aqui no gráfico de 4 horas, o cenário é menos definido, pois o padrão de topo e fundo descendente não aparece com a mesma clareza. Contudo, também não há sinais consistentes de tendência de alta. O RSI está próximo da zona neutra, em torno de 50, e essa leitura sugere falta de direção clara. Além disso, as EMAs de 9 e 21 períodos seguem muito próximas, reforçando o cenário de indecisão. Igual eu falei, né? Para mim, tá mais lateralizando dentro de um caixote do que realmente numa tendência de baixa. Não tem como a gente definir ainda o que vai acontecer. Sendo que, você sabe que, na minha opinião, não é o gráfico que manda. O que manda são os fundamentos, o que manda é o que está acontecendo. O que manda é o que realmente essa Aster vai se transformar. O que manda é o que o CZ vai postar no Twitter dele. Aqui nesse contexto, a expectativa é de consolidação. O ativo pode oscilar entre 1,30 e 1,60, níveis que já atuam como suporte e resistência no curto prazo. Embora não seja um padrão animador, essa lateralização pode evitar a queda abrupta projetada anteriormente. Então olha que legal quando você tá de olho assim no artigos e conteúdos como esse. Tá falando aqui que ele pode oscilar ainda por um bom tempo entre 1,30 e 1,60. Para bom entendedor, meia palavra basta, cara. 1,30, 1,60, opa! Dá pra gente fazer uma pool de liquidez aqui para oferecer uma liquidez dentro desse caixote aqui, ó. 1,60, 1,30. Eu não faria 1,30, tá? Se eu fosse fazer uma pool de liquidez agora, eu faria aqui, ó. 1,15, 1,60. Ia deixar ela ficar, vai e volta e ficar ganhando grana com essa parada aqui. É isso. Ó, ponto de vista do 99 bitcoins. Muito interessante isso aqui, hein? Na minha visão, ou seja, a visão do 99 bitcoins, a situação do Aster é preocupante, especialmente para médio e longo prazo.
É comum que novos projetos apresentem um forte desempenho inicial, mas não consigam manter o ritmo. Para o curto prazo, vejo 2 cenários principais. Se o preço romper 1,60, a altcoin pode ganhar novo fôlego. Esse movimento daria espaço para uma recuperação mais consistente. Por outro lado, uma queda abaixo de 1,30, que já está acontecendo nesse exato momento, aumentaria bastante as chances de fortes correções. Assim sendo, considero a indefinição como ponto central da análise. A consolidação pode se estender, mas a pressão vendedora ainda coloca o projeto em risco. A cautela é, portanto, essencial para qualquer decisão de entrada no ativo. Eu concordo em partes com essa conclusão aqui do artigo, do ponto de vista do 99 Bitcoins. Eu não concordo muito porque, na minha opinião, essa análise está muito voltada só para o gráfico. E a análise voltada só para o gráfico não diz muito. Eu prefiro pensar o seguinte: a Aster está vindo para competir com outras DEX que oferecem o recurso de Perp DEX, se eu não me engano. E ela tem o CZ por trás, cara. O CZ da Binance. Mesmo que derreta, o fato de ter o CZ da Binance por trás traz muita credibilidade para essa parada, irmão. Imagina o tanto de fanboy que a Binance não tem. Isso aqui pode explodir com uma postagem do CZ. Ou pode derreter se eles não fizerem nada de relevante. Então o gráfico para mim não diz muito sobre esse token não, tá? O que vai mandar mesmo é o que vai acontecer aí nos próximos dias, os próximos passos da parada. Inclusive, enquanto alguns olham para a tendência de baixa, eu prefiro olhar aqui para uma linha de tendência de alta nessa região aqui, ó. Ah, moleque, é isso. Tem que olhar com o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Você tá entendendo qual que é a parada? Então, fica aí a minha opinião sobre o token Aster. Eu não estou posicionado, tá? Deixando claro aqui para você, não comprei ainda. Mas agora, depois de ver esse artigo, eu estou pensando seriamente em montar uma pool de liquidez para essa moeda. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Snorter, que está acabando essa pré-venda, caso você queira dar uma olhadinha, e os links dos nossos canais oficiais de comunicação para você ficar por dentro dessas paradas aqui primeiro que todo mundo.